Então, cara, assim, eu não acho que histórias surpreendentes diminuem nada o campeonato e nem invalidem as outras avaliações, porque no final das contas tá aí. O campeonato, quando o Fluminense passou, faltava uma definição do Chelsea, faltava a definição dos outros. Tinham sobrado no campeonato 6 times. 5 eram europeus, pô. Não. Continua sendo uma dominância gigantesca. É que aí você está tratando do aspecto da honestidade do debate. E muitas vezes o cara que está no futebol, principalmente treinador, que quer motivar os caras, quer usar essa temática no vestiário, ele está, e eu entendo que a primeira preocupação seja com o trabalho dele, só que muitas vezes o reflexo disso é mexer com a emoção do torcedor, que está ali, não gosta de ouvir que o time dele não é favorito, se incomoda com aquilo e tal, e aí a honestidade do debate vai pro cacete. E aí todo mundo que diz que o time dele não é favorito, tá menosprezando, tratando o meu como o patinho feio, como isso, como aquilo. Patinho feio que foi dito pelo Renato. Pelo Renato. Foi por nós, né? Porque a única coisa que fizeram foi pegar os 16 classificados, vamos olhar o orçamento de todo mundo. Quem é o mais baixo orçamento? Fluminense. Foi isso que foi dito, ó, Fluminense tem o orçamento mais baixo dos 16. E aí, o que faz o Renato? Habilidoso como é? Vou pegar isso aqui e vai ser um discurso motivacional. Só que isso não fica restrito ao vestiário. Ele vai para a coletiva. Quando vai para a coletiva, isso vai para o torcedor. Quando o torcedor que não tem esse equilíbrio para entender qual é o papel de quem está analisando absorve aquele conteúdo do treinador, o torcedor se revolta contra quem deu a opinião. E aí pronto, e aí a honestidade do debate já foi pro caramba, porque na verdade é cada um querendo ver o seu. Só isso, ninguém quer ver o debate. Eu me lembro bem, assim, para exemplificar isso, o Guerreiro, em 2019, na Copa América, que foi disputada no Brasil, a semifinal, se eu não me engano, era Colômbia e Peru. E aí todo mundo dizendo, ou quase todo mundo dizendo, que a Colômbia era bem favorita contra a seleção peruana. E que era uma opinião, ou era uma análise muito coerente. Você pegava o que tinham jogado os dois na competição, você pegava a escalação dos dois e tudo, momento de trabalho, e era coerente. Aí que chegou lá, a seleção peruana passou, foi para a final com o Brasil. O Paulo Guerreiro, demonstrando para mim uma pouquíssima capacidade de compreender o que é a palavra favorito, foi para o microfone e falou: vocês disseram que o Uruguai, a Colômbia era a favorita. Ou era a Colômbia ou era o Uruguai, não me lembro bem, mas é um dos dois. Vocês disseram que a Colômbia era a favorita e não sei o quê. Tá aí, olha aí, vocês precisam entender de futebol. Fez um escarcéu. Ok, fomos para a final. A final era o quê? Peru e Brasil. O que disseram? O Brasil é muito favorito contra a seleção peruana e tudo. Qual foi o resultado do jogo? O Brasil ganhou. O Guerreiro voltou à entrevista para dizer: vocês disseram que o Brasil era favorito e era mesmo. Não é que era mesmo? Não voltou. Não, e outra coisa. Não voltou. Se você então ele deveria, no mínimo, se ele esculhambou quem disse que Colômbia ou Uruguai era favorito, ele deveria, no mínimo, ir voltar ao coisa e dizer: pô, que coisa, né? Vocês disseram que o Brasil era favorito e era. Dessa vez vocês acertaram. Né? Pô, não, e outra, então, assim, é muita falta de compreensão. Se você precisa, eu entendo que você busque motivação, que o esporte também é você dar resposta, além de se superar e tal, você dá algum tipo de resposta quando você é menosprezado, quando não te dão o devido respeito, mas assim, você precisar, numa Copa do Mundo, seja de clubes ou de seleções, ou numa Copa América, no exemplo que deu o Vitor Sérgio, você precisar se apegar a isso para superar um adversário, para conseguir alcançar um sonho, né? Eu acho que é muito pouco. Né? Para um atleta de alto nível, eu acho que é muito pouco. Mas eu discordo um pouco, Jorge. Assim, eu fico imaginando o que é construído na cabeça dos caras, tentando pensar com a cabeça deles, tá? De que o que é bom tá lá e o que sobra fica pelo resto do mundo, né? Ou seja, a nata tá ali e realmente, teoricamente, os melhores ou os mais caros estão lá mesmo. Por alguma razão, caras que estão aqui ou voltaram antes da hora, ou os scouts entenderam que não serve e tal. E aí eu vi algum jogador, não lembro quem foi que falou, e não lembro se é do Fluminense também, de que existia a vontade de provar, cara, a gente também pode competir. Esse sentimento eu acho ele justo, eu acho ele válido. De falar, cara, eu preciso mostrar que eu sou do nível desses caras, ou pelo menos eu posso estar numa sala parecida, disputar. Até como profissional. Às vezes você se questiona. Não, fala, cara, será que eu tenho nível? Será que eu mereço? Eu tô falando de reflexões que a gente faz na vida no geral. Então, assim, o cara se pegar nisso e querer ir lá provar alguma coisa para alguém, eu acho válido, porque, cara, eu acho que na boa a gente em vários momentos faz coisas na vida da gente querendo provar coisa pros outros.
O que eu não sei se é certo ou se é errado, talvez isso causa mais sofrimento do que alívio. Mas a gente várias vezes faz isso. A gente faz uma parada pra falar, tá vendo? Eu consegui, não sei o quê. Eu acho que em algum momento da vida, né? Depois você... Cara, depende da circunstância. Eu acho que às vezes... Depois você caga. Coisa do Você pessoal, fala, do profissional, acho que quando a gente pega uma maturidade, talvez você passe a cagar. Mas em algum momento eu acho que a gente já fez isso. E faz... Se é um mecanismo que te... Vamos supor, agora você tá treinando pra caramba. Se um dia qualquer tu encontra um motivo pra falar, cara, eu preciso correr mais 5 km aqui porque, sei lá, alguém falou que eu não ia conseguir, e isso faz tu cumprir os 5 km lá, eu acho que tá valendo, entendeu? Eu acho que é justo, se isso te empurra. Mas também não dá pra viver só disso, porque é muito ruim tu tá sempre correndo atrás da validação Então, dos mas outros. Mas o futebol ele é feito de comparação. Mas o futebol Então, ele é competição feito mas o demais, meu ponto é, uma coisa é eu responder a alguém que disse que eu sou um bosta. Isso. Você não consegue, você é um Criar bosta. Eu um vou lá falso motivação. Exatamente. é que é- Outra coisa é você distorcer o que o cara disse. Não, o cara só disse que o teu adversário, ele tem mais ferramenta que você. Ele é mais rico, ele é mais Sim. poderoso, ele Sim. está mais bem E preparado, né? ele chega em melhores condições. E Aí Só não é isso. uma opinião, né? Ah, exatamente, Agora, é constatação. Vocês falaram de ferramentas. Esse Fluminense, ele reúne mais ferramentas, ou pelo menos mostrou ter essas ferramentas nessa competição, do que o Palmeiras? Meio que assim, o favoritismo, a gente sabe que é do Chelsea, é do europeu. E vai ser assim, o torcedor pode ficar bravo, mas é que ele acabou de explicar. Ficou meia hora explicando aqui pra você. Não seja tonto. Hoje, o Fluminense, de repente, ele encurtou em relação ao do Palmeiras, ou já a diferença era maior? Dentro do Mundial, o Fluminense competiu muito mais do que o Palmeiras, muito melhor do que o Palmeiras. O Fluminense se adaptou aos adversários muito melhor do que fez o Palmeiras. O Fluminense foi mais constante dentro da competição, muito mais do que foi o Palmeiras. O Palmeiras oscilou muito. O Palmeiras teve um jogo lamentável na primeira fase contra o Inter Miami. O Palmeiras teve um primeiro tempo terrível contra o Chelsea. Então, o Palmeiras contra o Porto começou bem, depois o Porto pega o controle, aí o Palmeiras melhora no segundo tempo. Primeiro tempo quanto ao Al foi bem ruim. Bem burocrático. Então é um mundial de muito mais altos e baixos. O do Fluminense não. O do Fluminense é um mundial mais constante. O Fluminense vai conseguindo se medir bem contra os europeus. O Fluminense pega 2 europeus e vai muito bem contra os 2 europeus. O Renato consegue adaptar. Jogadores do Fluminense, você pega a atuação de cada jogador individualmente, né? A atuação contra a Inter de Milão, os jogadores do Fluminense, todo mundo jogou no nível nota 8,5, nota 9, corda esticada. A gente não viu isso do Palmeiras. O Abel não conseguiu fazer o Palmeiras ter esse tipo de comportamento no Mundial. Então, na trajetória do Mundial, não é à toa que o Fluminense foi mais distante do que o Palmeiras. O Fluminense foi muito mais competente dentro daquilo que se propôs a fazer do que o Palmeiras. Num trabalho mais curto, com um orçamento menor, um trabalho com uma duração menor, o Abel já tem esse elenco na mão há muito tempo. E o que acho que frustra ainda mais o palmeirense, verdade, né? O Paulinho numa condição física ruim, mas estava disponível, o Estevão indo embora, mas, o Palmeiras chegou para o Mundial com aquilo que a gente está tratando como o melhor elenco da era Abel Ferreira. E eu concordo. E o Palmeiras tem um desempenho totalmente abaixo daquilo que se esperava, né? Muito irregular com esse elenco que o Abel tinha nas mãos. Que é uma verdade, né? Eu acho que é o melhor elenco. E ele teve momentos muito bons, antes até do Mundial e tal, mas acho que a Copa do Mundo do Palmeiras é abaixo mesmo, talvez pela limitação do Paulinho, limitação física, né? O campeonato do Estevão não foi bom, e aí a gente pode buscar as explicações, será a cabeça dele que estava longe, se taticamente foi ruim. E individualmente o Fluminense, além de um campeonato muito regular, tem 3 dos melhores jogadores do campeonato. O Fábio é candidato a melhor goleiro da competição, o Thiago Silva é candidato a melhor zagueiro da competição e o John Ares é candidato a melhor jogador da competição. Fora que talvez o Fluminense tenha nesse momento... os coadjuvantes que vários já o candidato jogando muito ao principal reserva hoje do campeonato talvez seja o Hércules. E olha que nem começou como reserva. O Martinelli fez um campeonato muito bom, o Ignacio é um cara que fez um campeonato muito bom. Então, se você for olhar, tá tudo muito equilibrado. E o melhor trabalho de um técnico até agora, eu acho que é o do Renato mesmo. Olhando os 4 que chegaram, entendendo realidade, expectativa e realidade, eu acho que quem mais precisou fazer coisas para o seu time chegar onde chegou é o Renato mesmo. Dito isso, Fluminense, então, para vocês, imagino que sim, reúne mais condições para vencer o Chelsea que o Palmeiras reunia. Eu acho que sim. Temos o que tem apresentado. De peça, eu acho que até o Palmeiras tem um time melhor. Até porque o Palmeiras entrou com 3 desfalques no mesmo setor, né? Que faz parte do campeonato, lógico, mas entrou com 3 desfalques. Então eu acho que hoje eu vejo o Fluminense melhor preparado neste momento para ganhar do Chelsea do que o Palmeiras estava, né? Quanto que deu a nossa E o enquete primeiro aí, tempo do Palmeiras produção? também, contra o Chelsea, Não dá. é um negócio de assustar. Se tivesse jogado... De assustar. Eu falei isso no pós-jogo
No dia, no pós-jogo, a gente fez uma prorrogação, eu falei, o Palmeiras pagou o preço de jogar um tempo, pô. Não dá para nesse nível, você desperdiçar 45 minutos. O Palmeiras jogou 45 minutos na lata do lixo. E deixou para jogar 45. É muito pouco. Eu também acho. É muito pouco. Eu também acho. E olha que o Chelsea foi ganhando por 1-0, poderia ter ido por 2 ou 3. O exemplo inverso disso, né? Contra o Palmeiras, na verdade, favoreceu o Palmeiras, o Botafogo deixou 105 minutos jogado na lata do lixo que jogar 15 no segundo tempo da prorrogação. Não vai dar tempo. O torcedor numa dessa olha essa eliminação, o torcedor do Botafogo olha essa eliminação do Palmeiras e deve ficar mais revoltado ainda, né? Com certeza. Deve ficar mais revoltado ainda. Com certeza. Quanto que ficou a porcentagem aí, ô produção? Para levar o Mundial de Clubes, 37% para o Fluminense, 31% PSG, 28% Real Madrid e 4% Chelsea. Vocês estão de acordo? O torcedor Fluminense está muito otimista. Nas oitavas de final, o supercomputador da Opta tinha colocado o Chelsea como favorito? Nas oitavas não, nas quartas, né? Acho que antes. Nas quartas. Depois que definiu os 8, o supercomputador da Opta, que é o amigo do Casimiro, né? Inclusive, amigo do Casé, o supercomputador da Opta colocou o Chelsea como favorito. Para ganhar o Mundial. Para ganhar o Mundial. E tinha o City, né? Ainda, não, nas quartas. Já foi nas quartas. Nas quartas, nos 8. Foi quartos então? Depois dos 8. E tá. agora Palmeiras e Chelsea diante. Agora o supercomputador da Opta atualizou e colocou o PSG como o maior favorito na semifinal, né? E o que tem menos chance, segundo o computador da Opta, o Fluminense. Eu não estou com esse percentual da enquete, também acho que é muito difícil o panorama para o Fluminense, mas tem um efeito positivo que é algo que a gente tem discutido já desde a primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Se você faz uma enquete como essa, é claro, né, que a gente também os votos estão vindo em função daquilo que o Fluminense fez na competição e que aumentou a expectativa e, como disse o VSR, chegou agora não tem mais zebra, não dá para tratar como zebra agora. Então, o que fez na competição construiu esses 37%. Mas, assim, eu acho que muda um pouco o nosso olhar na hora de se medir contra a galera lá fora. Total. Talvez distorça ainda um pouquinho, a gente seja extremamente otimista com as nossas reais possibilidades, mas acho que o Mundial vai deixar isso aqui. Pô, galera, a gente pode sonhar, a gente pode equilibrar. Num torneio de 7 jogos, num torneio curto, eu também acho. a gente no pode. torneio, né? beleza. A questão é que a galera fica, mas é que o brasileiro ganharia a Premier League. Não, isso eu acho. Não sei quem Eu ainda não vejo dessa brigaria forma. pela Champions. Falei, gente, a questão é que assim, os times fizeram alguns esforços hercúleos em alguns jogos, tipo, o Palmeiras e Porto não é nem um esforço hercúleo, mas é um grande jogo do Palmeiras. Botafogo e PSG é o esforço hercúleo. Só que o Palmeiras não ganha o jogo. O Fluminense não ganha do Borussia. Mas vou falar um calma. negócio. Bota o Chelsea pra jogar o Campeonato Carioca. Vamos Bota o Chelsea pra jogar em moça bonita. A questão é que para ganhar o campeonato vai ter que fazer esses jogos aí 15 vezes, 10 vezes, 12 vezes, sei lá, 20 vezes. Então, se o Botafogo joga mais 10 vezes contra o PSG, se ele joga mais 9 contra o PSG do jeito que ele jogou, dificilmente ele vai ganhar uma segunda vez, né? Dificilmente. Eu tava vendo a parada do supercomputador da Opta, falando, muita gente tripudiando, porque o supercomputador da Opta botou que o Fluminense só tinha 1,8% de chance de chegar na semifinal. Chupa supercomputador da Opta. Gente, caras tão xingando o computador. 1,8% de chance. Ele tinha chance. E ele chegou. A galera fala. Porque assim, o supercomputador da loteria fala que a tua chance de ganhar a porra da loteria é 1 em 1 milhão e não sei quanto. 1 em 51 Isso, milhões. não quer dizer que você não tenha. É 1 em 51 milhões. Aí quando você ganha, você vai lá pra agência, chupa a caixa, ganhei na Mega Sena. Gente, pelo amor de Deus. E os outros 100 milhões de pessoas que jogaram ficam lá com cara de otário falando o supercomputador não tinha razão. Eu realmente era 1 em 51 milhões. Porra, a galera não entende nada de probabilidade de estatística. Formiga, Se o supercomputador falasse que é zero, tu podia falar chupa supercomputador. Como ele falou de alguns. Isso. Ele falou que do Auckland City era zero, falou que quem falou? do Ulsan era zero. Quem falou? Quem falou? Supercomputador. Supercomputador. Vai tomar banho, filho. Ó, tem... Mas, Formiga, num país em que há uma pandemia de interpretação de texto, você quer que os caras entendam probabilidade? Não vai. É igual quando o próprio Fluminense, lá em 2009, veio o matemático e falou: o Fluminense tem 1% de chance de se salvar da Série B. Era o Oswaldo de Souza? Não, era o... Tristão? Acho que era o Tristão, é. Ou era o Oswaldo de Souza, nos dois. Ele falou: Fluminense tem 1% de chance de se salvar do rebaixamento em 2009. Aí teve gente que virou e falou: chupa matemático. Não, ele acertou. Era 1% e ele usou 1%. Tinha 1% e usou. Se ele tivesse dito,
Zero chance de se salvar. Zero. Aí o cara se salva, aí você manda um chupa pro matemático. O nome disso é probabilidade. Isso aí, na verdade, não foi nem um chupa matemático, foi um chupa matemática que mandaram. Mandaram pra matemática, coitada. Que isso aqui é uma ciência exata, coitada. Ó, tem um superchat aí que a galera tá participando. Vamos botar na tela. Ainda bem que o Neymar não foi para o Fluminense ou estragaria o time. Rapaz, é verdade, tem essa parada do Neymar. bem O lembrado, Fluminense hein? teria mais chance ou menos chance? Cara, curiosíssimo isso, né? Ai, ai, ai. Curiosíssimo. É, filho. Então, pelo nível. Aí é que tá, né? É um torneio curto, enfim. Mas o nível de entrega que o Fluminense precisou de vários dos seus jogadores, de dedicação, né? Será que a gente falou aqui que contra a Inter, vários jogadores do Fluminense jogaram assim, esticaram a corda no máximo. Todo mundo ali nota 9, 9,5. O Neymar conseguiria, o Neymar de hoje, não estou falando por bola, estou falando por capacidade física, conseguiria temperaturas altas, Estados Unidos. A gente tem um exemplo dentro do próprio Fluminense. Qual foi o jogo que o Fluminense mais sofreu? Contra o Sam. Foi o jogo que o Ganso começou como titular e não... O Ganso chegou a jogar depois desse jogo? Eu acho que ele não joga mais. Não joga mais. Não, é que ele não é titular, é certeza. Não, acho que ele não entra. Mas eu não sei se ele entrou em campo. Deixa eu ver. Mas, por exemplo, não daria pra fazer um esquema igual o Paulinho? O Fluminense, não, ó, o Ganso começou jogando contra o Sam, erra o toque de calcanhar do gol do coisa, beleza, mas foi um toque que pra mim foi desnecessário, foi um preciosismo, mas ok, não é o primeiro, não vai ser o último. E ele não joga mais no Mundial. Isso aí. O Ganso só tem os minutos do primeiro tempo contra o Sam. Sintomático, né? É sintomático. Você acha Não, que, a parada você eu acha acho que se aplica a Neymar também, isso aí? Eu acho que o exemplo do Paulinho é um bom exemplo. Eu acho que ia ter que dosar ali em vários momentos, mas eu acho que ele podia entregar uma parada pro time enfim, de poder de decisão, de quebrar uma linha ou dependendo do que o jogo exige, que eu acho que podia contribuir. Mas realmente você ia ter que montar um time numa outra rotação, né? Isso aí é inegável, mas o Renato já se mostrou muito adaptável a conseguir encaixar alguns jogadores nos seus esquemas e protegê-los, né? Já aconteceu com o Luan e com outros tantos aí, por exemplo. Douglas. Bem lembrado, viu, Van Grog. Cara, Van olha Grog é bom que demais loucura também, tá? como o futebol dá na nossa cara, né? Você imagina, você pega um dirigente, um Mário Bittencourt, alguém que fala assim, ó, pro Mundial eu quero reforçar meu time com o Neymar. Tô tentando reforçar o time. Acabou que não deu certo, vazou, vazou não, o Neymar contou isso no Flow. No Flow? Na Vila Belmiro, depois de um amistoso Exatamente, lá na Vila. Ele contou isso. Sobre isso. Olha que loucura. A iniciativa de tentar reforçar o time com o Neymar, hoje a gente chega à conclusão que pioraria o time do Fluminense. O futebol, as análises de futebol, cara, são um troço de E eu maluco, acho que cara. assim, se de repente perguntasse pro torcedor do Fluminense hoje, ó, você pode ter o Neymar contra o Chelsea. Eu diria que 98% falou assim, não quero. Deixa como tá. Lógico. Não? Mas eu acho que alguns debates são bastante didáticos para umas coisas que a gente tenta... O torcedor do Real Madrid contra o PSG, bota o Mbappé ou não no lugar do moleque? A gente tem que colocar, né? O moleque tá aí fazendo gol. Pô, o moleque é artilheiro da Copa do Mundo. Vai tirar pra quê? É Eu- um debate. eu acho que colocaria. é aquele debate do Courtois e Lunin. Exato. Acho que vai colocar, mas... A gente sabe o que entrega. O outro tá no momento bom, mas isso aí. Mas essa parada do Neymar, de fato... Mas é muito boa a discussão do... Acho que hoje o torcedor do Fluminense não gostaria de ter o Neymar sobre no time. o conceito do pra jogo, disputar o né? Mundial. Que cai no... Assim, que a gente não aprendeu ainda, né? Do quadrado mágico. Fala, cara, não é sempre que... É óbvio que para jogar você tem que saber. E o talento, ele é... Putz, ele é a base do diferente, do esporte. Por isso que a gente gosta. Mas tem questões de encaixe, velho. Tem contextos que, às vezes... Não é que você vai abrir mão do talento, mas você vai apostar em outra coisa, porque para ganhar aquele jogo você vai precisar de uma outra estratégia, Exatamente. que não é necessariamente o jogo serelepe, o jogo do 1 contra 1, não é às vezes só a criação. Tudo bem. Depende, isso Mas é eu acho óbvio que que não é regra. Mas se oferecesse um outro jogador, de repente o torcedor do Fluminense gostaria de ter. Talvez esse torcedor não confie Cara, justamente assim, para as condições do Neymar. De repente o cara fala assim, ó, você pode ter o... Bellingham. Depou. Alguém que vai jogar no lugar até do Arias. O Bellingham. Você fala assim, Não, ó, aí te ninguém dou o abre. Bellingham. Te dou o Bellingham pra botar no Fluminense. Como é que eu falo assim, não? Eu Falei, acho que aceitaria. É óbvio que aceitaria. Óbvio que aceitaria. A gente fala isso do Neymar,
que é uma pena. Né? Tá falando de conta contexto, por conta do Não, cenário que ele tá porque hoje, físico. o assunto O que é uma Neymar, loucura. o assunto Neymar, ele causa... As pessoas não conseguem ir na avaliação só do campo e bola, e aí você começa a discutir o personagem e outras coisas, mas sei lá, pensa do Luis Suárez. Será que o torcedor ia querer? Cara, tu pode ter o Suárez contra o Chelsea. Ah, eu acho que ia querer sim. Para ser titular, obrigatoriamente o titular. Eu não sei, você vai perder uma parada que hoje o time faz ali de movimentação sem bola. Sim, Tô sim, falando pressão. que é discutível, tá? Sim, sim. Sim, eu entendo. Não é sempre que vai eu ser acho- o eu talento acho pelo que- talento que vai Eu bastar acho esse, é melhor que esse e tá depois do resolvido. depois do que o torcedor, quem toma a decisão, viu a execução do Fluminense, eu acho que ninguém arriscaria a execução por um talento, mesmo que seja um talento fora da realidade. Porque, Só por se fosse um exemplo, talento dentro dessa execução. Exatamente, um talento dentro da execução. Dentro dessa execução e esse talento no auge. Exatamente, é isso que eu tô dizendo, né? Que a gente citou aqui, gente, Neymar será? e Luis Suárez. É evidente que os dois são talentosíssimos, é evidente que a execução seria piorada pela presença deles. É evidente. Não é assim. Porque ambos não estão mais no seu É Sim, lógico, sim, sim, eu entendo, é eu lógico. entendo esse ponto. Eu vi os melhores momentos quer dizer, momento não, vi os gols do Inter Miami no jogo contra o Montreal, pode ser? Cara, tem uma jogada que no meio do caminho tá passando a jogada, tá o Suárez mancando lá, cara. Assim, Suárez contra o Palmeiras foi capengando lá, ainda fez um gol absurdo. Então, assim, eu acho que depois, se a gente pega um recorte antes do Mundial, talvez já vários torcedores iriam querer o Neymar, vários, do Fluminense, vários iam querer, antes do Mundial. Depois que você já viu a execução do que o Renato precisa para o time ser competitivo, eu acho que ninguém iria querer, nem o Neymar, nem qualquer outro talento, quem é mais sem jogador, esse sei lá, o Modric ou o comprometimento. Valverde? Não tem discussão, mas para execução hoje não tem o que Não, pensar, eu entendo, entendeu? eu Não- entendo, eu entendo, eu entendo.